Olá, tudo bem? Gilberto Oliveira falando. Quero trazer uma reflexão sobre o livro do Apocalipse, capítulo 9, versos 5 e 6. Diz assim: Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A teoria de Einstein diz que existem 4 dimensões, mas há cientistas que falam em 11 ou mais. Afinal, quem é que está certo? Bom, a palavra de Deus nos ensina que nós vivemos num universo multidimensional, ou seja, que além de lidarmos todos os dias com as questões visíveis, também estamos envolvidos por um outro mundo invisível que é constituído de uma outra energia, de uma outra existência que a gente chama de existência espiritual. E é justamente sobre esta existência espiritual caindo sobre a experiência física humana de cada um de nós que o livro do Apocalipse está fazendo referência. Será um tempo quando milhares de seres espirituais raivosos haverão de penetrar e de invadir cada aspecto da experiência humana neste planeta. Eles trarão consigo um poder terrível de inocular um veneno suicida no ser humano. E essa descrição do Apocalipse é para um tempo futuro. Mas quando nós observamos o tempo presente, vemos um intenso desejo suicida já se manifestando em muitos lugares por diversas razões. Vemos aqueles que buscam o suicídio todos os dias, por desesperança, por pânico, por medo, por solidão, por falência, por culpa, ou por acharem que as suas existências não são viáveis nesse planeta. Outras vezes ainda, por situações bem mais profundas, como por angústias inexplicáveis, por agonias indizíveis, por vazios interiores impreenchíveis, por tristezas inexplicáveis, por desconexões que a gente nem sabe o que seja, mas que deixam o indivíduo como quem vaga sem órbita, sem um centro de gravidade, perdido no espaço e na escuridão. Aí a pessoa que vive assim, ela conclui que se viver nesse mundo é vagar nesta agonia, então que a morte me seja de algum alívio, de algum consolo, ou de qualquer que seja a continuidade, contando que seja diferente daquela que eu estou vivendo e experimentando agora. O suicida, ele tem uma relação declarada com a morte. Mas o que muitas pessoas ainda não tiveram consciência é que todo o ser humano possui essa relação esquisita com a morte. Porque uma relação que induz a gente a exercer ações que são ações contra a vida, são ações de morte. E é nesse sentido que eu digo que todo mundo que está me assistindo agora, em grau maior ou menor, vive, experimenta, carrega dentro de si esse desejo pela morte. Ele se manifesta na vida dos mais diversos modos, dos modos mais estranhos. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa se drogando, e quando eu falo de drogas, eu não estou falando só de cocaína e crack, mas também do vício do álcool, do cigarro. A pessoa, ela não está bebendo soda cáustica e nem dando um tiro na cabeça. Ela está se entregando a uma compulsão esquisita que empurra as pessoas aos vícios, fazendo com que elas cometam um ato diário, gradual, paulatino e insistente de suicídio. Outra forma é quando um indivíduo pega a sua motocicleta e ele sai tão desvairadamente que alguém que olha de fora diz: olha como ele tem vontade de experimentar todas as emoções possíveis da vida. Só que
De fato, o que está por trás de tudo isso não é um desejo de viver, e sim um desejo estranho encoberto de morrer. Todos os dias eu vejo as pessoas, ainda que de maneira não consciente, carregando dentro de si essa ânsia pela morte. E aí vale a pena a gente citar uma frase do filósofo Søren Kierkegaard acerca da vida e da morte. Ele disse que quando a pior coisa que o ser humano conhece na vida é a morte, ele passa a ter o desejo de viver. Mas quando a pior coisa que o ser humano conhece da existência é a vida, aí ele tem o desejo de morrer. E o que pode ser pior do que a morte? Pior do que a morte é uma vida envenenada. É uma vida que perdeu a capacidade de amar, de se encontrar, de se dar, de se achar, de achar o outro, de passar aqui debaixo do sol, carregando essa incerteza enorme de significado. E isso é pior do que a morte. Quando as pessoas ficam cara a cara com esse vazio de uma existência sem sentido, aí o que elas procuram é a morte. Nós podemos entender claramente nesse texto de Apocalipse capítulo 9 que por trás desse espírito suicida existe uma indução espiritual maligna e satânica. Esses espíritos invasores, eles penetram a mente humana, no espírito humano, e ficam querendo carregar as pessoas para a morte. Seja através do suicídio que chega e destrói, ou seja através desse suicídio que vem a varejo e que vai matando, que vai todo dia um pouquinho, servindo gota a gota. Quem sabe você que está me assistindo está experimentando essa agonia. Você que acorda todo dia e respira desassossegado, angustiado. Você que não encontra razão para viver, nem nas coisas mais valorosas da vida. Você que vai fazendo coisas, saindo de uma experiência para outra, e para outra, e para outra, e não consegue deixar de experimentar essa coisa esquisita, esse apelo intrínseco para a morte. Talvez você diga, sim, sou eu, mas e aí? O que eu posso fazer para me ver livre dessa coisa que me consome todos os dias? A palavra de Deus diz, ainda em Apocalipse capítulo 9, no verso 4, que foi dito aos espíritos malignos que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas, nas suas frontes, o selo de Deus. Ou seja, que estas forças espirituais, elas têm o poder de inocular esse veneno da vontade de morrer e do desejo suicida no coração de todo mundo, exceto num tipo de gente. Eles não terão poder de tocar naqueles que têm o selo do Cordeiro em suas frontes. O que a palavra de Deus está dizendo é que a minha única proteção contra esse veneno da morte é eu carregar esse selo de Deus, esse selo de Jesus na minha vida. Que essas forças espirituais não terão poder para injetar esse veneno do desejo de morrer no coração de alguém que foi marcado pela graça de Deus. E se é assim, talvez você diga, o que eu posso fazer para ser marcado pela graça de Deus hoje? É simples. O que você precisa fazer é olhar para Jesus com toda a fé do seu coração. E se hoje aí onde você está experimentando esse latejamento de morte, de agonia, disser, Jesus, chega, não quero mais viver assim. Eu não fui feito para isso, eu não fui feito para ser essa máquina suicida ambulante. Eu fui feito para ser cheio de Deus, para amar a vida, para ter vontade de viver com alegria, com sabor, com cor. Então vem me socorrer, Senhor. Aí, sabe o que vai acontecer? Se aí
onde você está, você fizer esta oração com essa vontade, com esta intensidade, com esta sinceridade, com esta fé, a palavra de Deus diz que você vai ser marcado por Jesus. O Espírito Santo vem e ele sela a gente, ele marca a gente, ele batiza a gente com graça de Deus para a salvação. E essas legiões espirituais e invisíveis, por mais malévolas que elas sejam, elas não terão poder de inocular o veneno da morte na sua vida, porque você estará selado pela graça de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Que você invoque Jesus hoje e diga: vem morar aqui. Vem morar em mim, Jesus. Vem selar minha alma, minha mente, meu ser, para que eu fique guardado e protegido dessa inoculação do desejo de morrer. Então, eu deixo para vocês essa reflexão. Pense nisso. E a escolha é toda sua. Um abraço e que Deus abençoe a todos nós.